O homem parece gostar muito de extremos. Nós parece que temos um hábito de valorizar muito o extremo e considerar as coisas extremas especiais. Por exemplo, o carro mais veloz do mundo tem logo publicidade. A montanha mais alta, toda a gente sabe qual é. O mais pequenino microchip que nós podemos usar para guardar informação. O mais veloz processador. Hoje em dia, no mundo da informática, toda a gente quer uma coisa que funcione depressa. Apertamos a tecla, se não apareceu logo, já começamos a ficar nervosos, não temos paciência para esperar o computador. O metal mais resistente, o maior edifício do mundo, a maior ilha, o maior gigante, o menor anão. Parece que gostamos destes extremos, gostamos das coisas assim, ou muito grandes ou muito pequenas e que estão numa ponta ou outra da escala. Também costuma ser apreciado no nosso mundo as pessoas que vivem formas de vida que são consideradas radicais, extremas. E esse tipo de radicalismo parece que é considerado como algo valioso. Nós temos livros de recordes. Se os irmãos apanharem um livro de recordes, vão provavelmente ficar assustados, mas também rir-se um bocado o que as pessoas são capazes de fazer, só para estarem num extremo e para poderem aparecer naquele livro. Mas é interessante notar, irmãos, que por via de regra, os extremos não são bons. Nem nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, se pegarmos um prato de comida e ele só tiver um bocadinho, quase nada de sal, é mau, não é? Muito pouco sal e a comida fica sem gosto. E nós não temos prazer nenhum em comê-la. Então você pega e diz, o que isto precisa mesmo é de sal, não é? E põe uma chávena de sal lá para dentro, que é para ver se aquilo fica melhor. E a seguir fica intragável. Não consegue comer, nem de mais, nem de menos. Você pega um doce, mas esqueceu de colocar o açúcar. E então experimenta o doce e diz assim, pois, mas isto era para ser uma sobremesa, mas não sabe a nada. Não tem doce nenhum aqui. Então o que é que faz? Pega meio quilo de açúcar e põe lá para dentro, que é para ver se aquilo fica bom. E certamente vai ficar muito doce, mas intragável, não é? Intragável. Nem de mais, nem de menos. Um bocadinho de calor pode aquecer, mas calor a mais queima, desidrata. E eu sei que alguns irmãos estavam a reclamar na semana passada, a meio da semana, porque estava um tempo estranho para a primavera. Estava vento, chuva, estava um bocado frio, mas também já ouvi gente reclamar neste fim de semana que está um sol maravilhoso, que está muito quente. Nós não gostamos de extremos. A verdade é que eles não facilitam a nossa vida. As pessoas muito altas ou muito baixas têm também as suas dificuldades para encontrar roupa que lhes sirva, ou até uma cama para dormir, irmãos. Enfim, os extremos não são fáceis e nem são o ideal. E na vida espiritual também, nós percebemos que nós temos que entender o caminho da moderação, porque os extremos são de evitar, por exemplo, o fanatismo e o nominalismo. Fanáticos são aqueles que estão num extremo. São aqueles que seguem alguma coisa de uma forma tão radical que não são capazes de ver mais nada à sua frente. Nem olham para os lados, nem consideram muitas vezes aquilo em que estão a crer. Não prestam atenção em mais ninguém. Não têm nenhuma flexibilidade. Arrasam com tudo o que está à frente. Tudo o que não pensar exatamente como eles tem que ser eliminado. Prejudicam muitas vezes a sua fé por causa do seu fanatismo. No outro extremo está o nominalismo. São aqueles que nós perguntamos, você crê em alguma coisa? E a pessoa diz, não, eu sou assim. Pois é, mas sou não praticante. Nós ouvimos as pessoas dizerem, ou seja, sou só da boca para fora. Na verdade, quando nós vamos sentar e conversar, a pessoa não é capaz sequer de começar a expressar aquilo em que diz crer, porque só tem um nome. Mas na prática não está a fazer nada. Diz crer em alguma coisa, mas nega com a sua vida tudo aquilo que diz aceitar. São exageros, são extremos, contrários e prejudiciais. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, que nós estamos a ler e a meditar, capítulo por capítulo a cada semana, desejava combater os extremos que existiam nas igrejas da Galácia
e que estavam a se manifestar no que dizia respeito à observação da lei e ao entendimento de como é que nós chegamos à salvação. Se o irmão quiser me acompanhar, está lá na carta aos Gálatas, capítulo 5. E diz assim, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1. Paulo tinha acabado de dizer que nós somos filhos da liberdade em Cristo. E ele diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos circuncidares, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão têm virtude alguma, mas a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam a inquietar. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Até aqui a palavra do Senhor. Meditemos, irmãos, brevemente nestes versículos e talvez olhando para eles e pensando um bocadinho no contexto em que estamos a viver nesta carta aos Gálatas, possamos entender melhor o que Paulo está aqui a transmitir. Paulo vinha combatendo a mudança na mente, no coração e na prática das igrejas da Galácia em relação à lei. Eles tinham recebido a mensagem do apóstolo Paulo que dizia: aceitem a Jesus, a salvação é pela graça, vocês não estão mais obrigados a viver de acordo com as regras do Antigo Testamento. Vocês são salvos pela graça, Deus vos oferece a salvação, aceitem-na como uma prenda de Deus. E a partir daí vocês estão livres em Cristo para viverem a vida que Deus tem para vós. E as pessoas ali na Galácia, aqueles que se converteram e aceitaram, formaram as igrejas de Cristo, estavam contentes com isto, até que um grupo chegou de Jerusalém e começou a dizer a eles: não, Jesus é muito bom, Ele é ótimo, Ele é o Salvador, mas há mais qualquer coisa, quer dizer, vocês não me digam que aceitaram a Jesus, mas não estão a cumprir a lei. Não guardam o sábado, não foram circuncidados ainda. Não pode ser. Vocês têm que cumprir estas coisas, porque sem estas coisas vocês não podem se tornarem filhos de Deus. E então Paulo está dizendo àqueles crentes na Galácia: vocês não perceberam que vocês foram libertos destas coisas? Que quando Jesus morreu, Ele carregou consigo todas as condenações e todo o peso que a lei tinha. Não se ponham novamente sobre o jugo da servidão. Esta expressão que Paulo usa aqui no versículo 1, jugo, era uma expressão usada normalmente pelos mestres judaicos, quando se falavam da lei. Eles falavam sobre a lei de Deus como um jugo, mas como uma coisa positiva, um jugo positivo. É um bocadinho como os muçulmanos hoje falam sobre a submissão. A palavra muçulmano significa submisso. Então eles têm que submeter, e não interessa se vão estar salvos ou não, têm que ser subservientes e ponto final. E aqui Paulo também dizia: olha, não se ponham outra vez debaixo deste jugo, porque o fardo que Jesus traz e o jugo que Ele traz são muito diferentes. Lembram-se, irmãos, quando Jesus disse? Ele disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta palavra que Jesus usou para falar do seu jugo é muito interessante, irmãos. Nós a temos traduzida nas nossas Bíblias como suave. Mas aquilo que Jesus, na verdade, estava a dizer é que era adaptável.
adaptável. Dizem, no tempo de Jesus, os jugos eram feitos de madeira e eram os carpinteiros que eram especializados em fazer esse tipo de jugos, eram uma espécie de alfaiates dos bois. Então os bois que iam lavrar a terra eram lá levados até ao carpinteiro, ele tirava as medidas para poder fazer o jugo certo, porque se o jugo não fosse na medida certa, magoava os ombros do boi. E quando o boi fosse puxar aquele jugo, acabava o dia de trabalho todo magoado e depois no outro dia não podia trabalhar. Então o jugo tinha que ser feito à medida. O jugo deste boi não servia naquele. Então era preciso levar ao carpinteiro, o carpinteiro media, o boi fazia direitinho as medidas, fazia o desenho e preparava um jugo adaptável. Era um jugo suave. Podíamos dizer, irmãos, que Jesus, sendo carpinteiro, teria uma espécie de placa, se houvesse marketing naquele tempo e Jesus trabalhasse com isto, ele colocaria o marketing na porta da sua carpintaria, dizendo assim, especializado em jugos suaves. Traga aqui o seu touro, o seu boi de carga, porque nós vamos lhe dar aqui o jugo certo. Irmãos, era esta a linguagem de Jesus. Ele dizia, o jugo que eu vos ponho não é igual para toda a gente, como era o jugo da lei, que era tão pesado. E Jesus dizia aos líderes judaicos, vocês arranjaram um jugo tão pesado que ninguém aguenta. Ninguém consegue cumprir tudo. Mas venham a mim, que o jugo que eu vos dou é adaptável. É a vossa medida. O meu fardo é leve. Paulo não deixa espaço para manobras. Ele diz claramente às pessoas que eles têm que tomar uma decisão. Se vão cumprir a lei, ou a lei toda, ou nenhuma. É o que Paulo diz. Vocês querem cumprir a lei, então é assim, são obrigados a cumprir toda. Não pode ficar nada de fora. Vocês não podem escolher a lei que vão cumprir ou não. Eu não sei se lhe aconteceu alguma vez de ser autuado pela polícia. E certamente ao acontecer a multa ou a transgressão que você passou, recebeu aquele papel, tinha aqui lá, não pôde ir ao juiz e dizer assim, seu juiz, mas é assim, este livro da lei é muito grande. Isto é muitas folhas, muitas páginas, são muitos artigos. Vamos lá chegar a um consenso. Deixe-me escolher aqui alguns, que cumprir tudo isto é muito complicado. Algum irmão já tentou fazer isto? Eu espero que não tente, que não vai dar muito certo, sabe? O juiz ainda é capaz de lhe passar uma outra multa por falta de respeito ao tribunal. Não podemos fazer isto. A lei que está lá, está completa. Nós temos que obedecê-la toda. E a lei que havia do Antigo Testamento não podia ser escolhida. Eu quero cumprir isto, não quero cumprir aquilo. E Paulo dizia, se vocês querem cumprir, cumpram tudo. E também têm que tomar uma decisão. Ou a lei, ou Jesus. Não dá para ter as duas coisas porque elas são incompatíveis. Aqueles que queriam e querem a salvação por meio da lei, dos ritos, das cerimônias, do cumprimento religioso, deixaram a graça. Se comprometeram a cumprir algo que o homem pode fazer, logo desprezaram o sacrifício de Jesus. A esperança que passaram a ter, diz o apóstolo Paulo, é vazia e sem segurança. Porque a pergunta que todos aqueles que dependem da lei e das obras para a salvação, a pergunta que todos têm é sempre a mesma. Quando é que eu vou ter a certeza de que estou salvo? Quando é que eu vou ter a certeza de que sou suficientemente bom? Quando é que eu vou ter a certeza que no peso da balança o que eu fiz de bom é mais do que aquilo que eu fiz de mal? E se eu fizer alguma asneira na hora H e logo a seguir morrer e a balança estiver do outro lado? Que insegurança terrível, irmãos. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de amor e o amor não anda com a insegurança. Pelo contrário, o amor nos dá a total certeza. O amor passa segurança, passa firmeza. E Deus queria que nós tivéssemos convicção da nossa salvação. A esperança que nós temos em Cristo é tão diferente, porque ela está baseada num Senhor que morreu na cruz e ao morrer disse, está. Ele não disse está iniciado. Ele não disse está feito pela metade. Jesus, quando morreu na cruz, não disse, olha, isto é o código postal, meio caminho andado. Não, irmãos, ele foi peremptório naquilo que afirmou. Ele disse, está consumado. A obra da salvação está completa, está terminada. Eu não vos dou algo pela metade, vocês não têm que acrescentar nada a ela. Esta esperança que nós temos é uma esperança firme e esta fé se manifestava pelo amor prático. Estes crentes corriam bem. A sua vida em Cristo estava desenvolvendo-se.
A vida das igrejas estava indo bem e, no entretanto, apareceram estes indivíduos para incomodar. Eu não sei se os irmãos repararam na sequência de Paulo, mas ele usa aqui aquela tríade cristã famosa que ele depois vai mencionar na carta aos Coríntios: a fé, a esperança e o amor. Mas a fé é a fé que salva. E ao salvar, ela traz uma esperança firme. E esta esperança segura da salvação presente e futuro desembocava na prática do amor. Porque a pessoa não precisava mais se tornar uma pessoa egoísta e egocêntrica, mas voltada para os outros. E então Paulo fala a respeito daqueles que tinham trazido perturbação à igreja. Ele é duro, irmãos. É duro. É duro com eles, não é? É duro. Primeiro ele diz, olha, vocês são poucos. Vocês são poucos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Sabem, irmãos, o Senhor Jesus já tinha avisado que lobos apareceriam disfarçados de ovelhas. O Senhor já tinha avisado que depois do bom lavrador fazer o trabalho de lavrar colocar toda a semente boa, viria o inimigo durante a noite e tinha lançado a erva daninha. E ele avisou, quando começarem a nascer e a crescer inicialmente, não dá muito facilmente para distinguir uma da outra. É preciso esperar dar fruto para nós podermos perceber a diferença. Tinham sido poucos, não eram muitos, mas estes poucos faziam um grande estrago, prejudicando as igrejas de uma maneira terrível. E é por isso que Paulo os repreende de uma forma muito dura. A dureza de Paulo que nós verificamos aqui não deve ser condenada por nós, porque ele tinha justificação para isto. Em relação a estes falsos mestres, eles pervertiam o Evangelho, transformavam aquilo que Deus tinha dado. Irmãos, nós não podemos aceitar aqueles que transtornam, que modificam o ensino claro da palavra do Senhor. Hoje nós temos pessoas que se levantam com a palavra de Deus na mão, que se apresentam como servos de Deus e que querem vender a salvação. E que dizem às pessoas que para elas serem abençoadas, elas têm que dar dinheiro. Elas têm que contribuir, porque só mediante a contribuição que dão é que vão ser abençoadas. Meus irmãos, a igreja precisa dos dízimos e das ofertas. A igreja vive da contribuição dos membros da igreja. Mas os irmãos nunca nos vão ouvir aqui deste púlpito dizer que a sua salvação depende disto. Ou que as bênçãos do Senhor vão depender disto. A palavra não diz que temos que ser fiéis no dízimo, mas não nos ensina a vender a salvação. Nunca podemos fazer isto. A reforma protestante surgiu justamente porque havia gente a vender a salvação. E houve quem entendesse e dissesse, não pode ser assim. Mas estes continuam no nosso meio hoje em dia. E a palavra do Senhor tem que ser defendida. E Paulo a defendia com ardor. Ele avisava a estas pessoas que a condenação ia cair sobre eles. As consequências da sua obra iam acabar vindo sobre eles. E ele lhes devolve a acusação de incoerência. Estes indivíduos diziam aos crentes da Galácia o seguinte, olha, Paulo é manhoso, sabe? Ele é manhoso entre vocês. Porque ele vem aqui e diz-vos que não é preciso a circuncisão, mas lá noutros lugares onde só tem judeus, ele diz que a circuncisão é precisa. Portanto, ele canta a cantiga conforme a música. E Paulo diz assim para eles, olha irmãos, pensem bem, irmãos. Oh, irmãos da Galácia, pensem bem. Se eu ainda estou a pregar a circuncisão, se realmente eu prego a circuncisão lá no meio dos judeus, então porquê é que eles estão a perseguir-me? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas neste caso, o escândalo da cruz foi aniquilado. Irmãos, a cruz de Cristo sempre será escândalo. É tão interessante a facilidade com que hoje nós usamos cruzes. E as usamos às vezes penduradas, às vezes de ouro, às vezes tão bonitas, peças de arte. Mas, irmãos, a cruz era um instrumento de tortura. No tempo do Novo Testamento, irmãos, a palavra cruz era suficiente para fazer passar um arrepio pela medula das pessoas. Porque era uma das mortes mais terríveis que existia. E na maioria das ocasiões, a morte na cruz, além de ser lenta, dolorosa e terrível, representava que aquele indivíduo tinha sido considerado tão mau, tão indigno, que nem devia ser enterrado. Era crucificado e ficava ali exposto,
enquanto os elementos, o sol, a chuva, o calor, o frio, as aves de rapina iam comendo até não sobrar quase nada, a não ser ossos que caíam no chão. Era isto que acontecia. Era algo horrível. A igreja cristã não nasceu tendo a cruz como seu símbolo. Os irmãos sabem, quem lê a história, que um dos primeiros símbolos que os cristãos usaram foi o peixinho, não é? Porque o símbolo do peixe lembrava, na palavra grega, a cada uma das palavras da expressão peixe na língua grega, simbolizava Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Era a maneira deles se identificarem. Só depois que Roma mudou a lei, que Roma se tornou cristã, que aceitou o cristianismo e então aboliu a crucificação, é que começou a aparecer um símbolo da cruz aqui ou ali. Mas hoje nós olhamos para ela de forma tão vã. Mas o apóstolo Paulo dizia, o escândalo da cruz. A cruz sempre vai ser escândalo, porque ela exige a nossa humilhação. Quando nós lembramos que foi preciso Jesus morrer numa cruz, isto quebra o nosso orgulho, isto tira a nossa vaidade, isto nos mostra que nós não somos capazes de ganhar a nossa salvação. E ninguém gosta que se lhe ponha na cara aquilo que não é capaz de fazer. Ficamos zangados. Lembro-me dos miúdos lá na Guiné. E uma das piores acusações que podia haver, parece que era uma coisa profundamente grave. Os miúdos estavam a brincar e de repente um virava para o outro e boca pude. Era onde dizer, tu não és capaz de fazer isto. Bem, ficavam furiosos. Porque era a essência do ser humano. Nós não queremos que nos digam que nós não somos capazes. E a cruz nos diz, tu não és capaz. Tu não consegues chegar lá. E isto vai ser sempre escândalo, algo que não nos agrada. Cada vez que olhamos para a cruz, nós lembramos da nossa maldade. Foi preciso que Jesus morresse para que nós fôssemos salvos. Mas Paulo não queria que o escândalo da cruz fosse perdido, porque ele já tinha dito que não se importava em falar de mais nada, a não ser da cruz de Cristo. Paulo vai tão longe, irmãos, na sua indignação contra estes indivíduos, que ele até usa de uma expressão assim um bocado pesada. Os irmãos olham aí no versículo 12, Paulo diz assim, olha, vocês estão tão interessados na circuncisão, que eu queria mesmo era que cortassem tudo de uma vez. Pronto, assunto encerrado. Diz isso mesmo. Castrassem. Pois a versão do pastor é um bocadinho mais pesada do que a minha. Mas a ideia que está lá é esta, irmãos. Já que vocês estão tão interessados na circuncisão, olha... Mas sabem porquê que ele diz isto, irmãos? É curioso. A região onde moravam os Gálatas ficava mesmo ali ao lado da Frígia. E na Frígia e em parte da Galácia havia um culto muito importante. E este culto era à deusa Cibele. E a deusa Cibele, os seus adoradores, a certa altura, como parte dos sacrifícios que faziam para com esta deusa, tinham que se castrar, tinham que se autocastrar. E desta maneira eles estavam adorando aquela deusa. E Paulo quase que faz a comparação e diz, já que vocês estão tão preocupados com isto, olha, façam como os adoradores de Cibele. Isto pode parecer muito distante de nós, não é? A deusa Cibele, isto é uma coisa que nós nem ouvimos falar. Não está tão longe assim, não, irmãos, sabem? Outro dia o Real Madrid foi campeão europeu. Os irmãos viram onde é que eles foram festejar? Numa praça. Exatamente. Os irmãos viram os jogadores lá em cima da estátua, a darem beijinhos na deusa grega. Eles estavam lá a prestar culto a Cibele, irmãos. Só que eles não sabem o que é que isto implicava na prática. Talvez se eles soubessem, não tivessem tanto entusiasmo em ir lá partilhar com ela. Paulo está a falar aqui da salvação humana. Ele está-nos a dizer que através do cumprimento de leis e de regras nós não conseguimos chegar à salvação. Este era um dos extremos que Paulo queria combater. A salvação não depende das nossas obras ou ninguém seria salvo. Ela não depende das obras porque seria injusto e deixaria umas pessoas em vantagem em relação às outras. Ela não depende das obras porque não traz segurança e nem confiança. Ela escraviza a lei e as obras. Mas Paulo falava não somente sobre esse extremo, porque além deste tinha surgido um outro. E Paulo fala sobre ele a partir do versículo 13. Era o outro extremo. Um era o extremo da lei, cumprir as regras, cumprir as cerimónias, fazer as tradições. E ele dizia, não é por aí. Mas havia um outro extremo que era este.
Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. O outro extremo, irmãos, era o extremo daqueles que diziam assim: bem, já que nós fomos salvos pela graça, já que nós não podemos fazer nada para ser salvos, já que Deus nos ofereceu a salvação gratuitamente, já que então não depende nada do nosso esforço, então olha, então vamos pecar à vontade. Vamos fazer o que quisermos, que não há problema nenhum. Então, Jesus já não morreu por nós, Deus já não nos salvou, Ele não é um Deus de amor, então não há problema. Olha, se calhar até se pecarmos bastante, ainda vai ser maior o valor da nossa salvação. E havia alguns que tinham trazido esta ideia para dentro da igreja, e esta noção contaminou a igreja desde o início, e era o outro extremo. Já havia nas igrejas da Galácia gente que dizia isto. Mais uma vez, irmãos, pode parecer uma mensagem tão distante de nós, mas parece que os moradores da Galácia que tinham esta ideia na igreja continuam vivos e de saúde no nosso tempo. Porque de vez em quando conversamos com alguém e a pessoa diz assim: não, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Não, no fundo vamos ser todos salvos no fim, de uma maneira ou de outra, havemos todos de lá chegar. E esta mensagem, irmãos, parece ser agradável. Só que ela falha na base dos princípios bíblicos que são revelados na palavra. Ela falha na base porque a Bíblia nos diz que Deus é um Deus santo, que não pode aceitar o pecado. E a Bíblia nos diz que Deus é um Deus justo, que não pode deixar de punir o pecado. Nós não somos salvos porque o nosso Deus é um Deus bonzinho e passa a mão na nossa cabeça e diz: deixa estar, fizeste mal, mas, olha, paciência, faz-te conta que eu não vi. Não, irmãos, isto não é amor. Isto não é liberdade, isto é libertinagem. Isto não é amor porque falta disciplina e não há cuidado. E, na verdade, não haveria distinção. O amor que Deus mostrou para connosco está exatamente em que, quando nós éramos rebeldes contra Ele, Ele deu-nos o Seu Filho para que morresse. Porque, ao morrer, Ele cumpriu a santidade e a justiça de Deus. Cumpriu aquilo que era o castigo do nosso pecado. E, por isso, nós podemos ser perdoados. Não porque Deus é um Deus bonzinho e passou a mão na nossa cabeça, mas porque um dia, reconhecendo o nosso pecado, nós dizemos a Ele: Senhor, eu sou pecador, não consigo me salvar a mim mesmo, não tenho como me limpar. Eu sei que estou condenado, mas olha, Jesus levou a minha condenação. E eu creio. Eu creio que quando Ele morreu por mim. Eu aceito aquilo que Ele fez por mim. Eu quero este perdão, dá-me esta tua salvação. Aí sim, nós poderemos ser livres. A vida no tempo do apóstolo Paulo, nas cidades gregas do Império Romano, era uma vida cheia de cultos, que tinham orgias e todo o tipo de liberdade. E era difícil para as pessoas que tinham se convertido escapar destas coisas, mas Paulo chamava a atenção deles e dizia: atenção, não usem a liberdade que vocês aceitaram em Cristo e receberam em Cristo para viver de qualquer maneira. A liberdade que nós temos, nós fomos livres do pecado e não para o pecado. Nós somos livres em Jesus para não pecar. Esta é a liberdade que nós recebemos no Senhor. Não para livres para fazer o que nos apetecer, mas livres no sentido que recebemos agora em Deus a capacidade, a força, as condições para não ceder, para não cair, para viver uma vida santa. É curioso, irmãos, que ao ler o texto nós percebemos que estes dois extremos, apesar de serem extremos, e às vezes dizem que os extremos se tocam, não é? Tão extremos são que acabam por se tocar. Estes dois extremos se tocavam numa coisa: a incapacidade de amar os irmãos. Os que estavam no extremo da lei não conseguiam amar, porque eles eram tão duros, tão severos no cumprimento das suas regras, que eles não tinham paciência para mais ninguém. E as pessoas faziam exatamente como eles queriam, e eles faziam cara feia, e já não tinham paciência para os tolerar. Não eram capazes de amar. Mas os que estavam no outro extremo, porque davam total liberdade à sua carne, aos seus instintos naturais, acabavam por ser pessoas intolerantes, impacientes, e que também não tinham capacidade de amar. E o apóstolo Paulo termina dizendo a eles: nós, os que somos salvos pelo Senhor, mostramos a diferença nas nossas vidas.
em que ultrapassamos o nosso egoísmo, ultrapassamos uma vida voltada só para nós e somos capazes de servir aos outros. E demonstramos exatamente a nossa fé na capacidade de viver em amor pelos nossos irmãos. Porque, como Paulo dizia, toda a lei se resume em algo tão simples: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Evitando os extremos. Somos livres, irmãos, livres da lei, livres das regras, das tradições, no sentido de obrigatoriedade. Somos livres pela graça de Deus, salvos pela obra de Jesus e não pela nossa, firmes na esperança do céu. Não vamos nos deixar prender novamente a este jugo, mas também não vamos olhar para o nosso tempo aqui na terra como um passeio. Nós fomos salvos para viver como santos no mundo. Nós fomos salvos para viver o mais perto possível do Senhor, separados do mal, livres para não pecar, para resistir à tentação, para testemunhar da nova vida que temos no Senhor para a glória de Deus. Que o Senhor possa usar a sua palavra para ministrar aos nossos corações.